Olá, meu nome é Jennifer, sou mãe e professora. Eu estou aqui a convite do Café com Saber para falar sobre a fé da criança do século XXI. Para mim é uma alegria poder falar sobre esse tema, né? Além de mãe e professora de música, eu também trabalho com evangelização na Igreja Católica. Então, eu fui convidada para falar sobre esse tema e é realmente um tema muito, muito importante, porque toca a realidade de todo ser humano. Bem, a fé unida à razão, ela é como, de João Paulo II, ela é como uma asa, né? Unida à razão, são duas asas que nos elevam à contemplação da verdade. Verdade essa que o homem busca incessantemente, verdade sobre si, verdade sobre o mundo, verdade sobre todas as coisas. Eu não poderia falar sobre a fé da criança sem falar sobre a fé propriamente. O que é a fé? Como a fé interfere nas nossas escolhas, como a fé interfere no desenvolvimento, inclusive, dessa criança. Todos nós somos movidos, desde os primórdios, a gente pode ver isso na história da civilização, por estas perguntas: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido disso tudo, qual é o sentido da vida, qual é o fim último das coisas. O homem, ele tem um desejo de conhecer a verdade, ele tem um desejo de buscar a verdade, o homem busca a verdade sobre tudo, a verdade sobre todas as coisas. Isso influencia em tudo aquilo que o homem faz, um desejo real de se conhecer, de saber o sentido das coisas, de saber para que foi feito e para onde vai. E é a fé que nos ilumina nesse trajeto, nesse caminho para o que fomos feitos, no sentido profundo de todas as coisas, no sentido profundo de si mesmo. Nós buscamos dentro de nós o sentido da nossa missão, O que eu estou fazendo aqui, para que eu sirvo, afinal de contas, qual a minha vocação, como é que eu posso contribuir com o mundo de alguma forma, e nós fazemos essa experiência por meio da fé. A fé, ela é o jeito pelo qual nós fazemos as apostas ao longo da vida, Ela modela a maneira como nós investimos, nas escolhas que nós fazemos. Eu acho interessante essa questão da razão e a fé como se elas fossem opostas, e elas não são. A razão, ela pode reconhecer, sem dúvida nenhuma, um caminho, mas é a fé que nos dá condições para percorrer até o fim, corajosamente, esse caminho, mesmo diante de obstáculos, mesmo diante de contrariedades e de dificuldades. É a fé que nos leva a percorrer até o fim, o caminho, até a meta. O homem é feito de crenças, Nós temos muitas crenças. Nós fazemos as experiências de fé a partir do relacionamento que temos com as pessoas, a partir daquilo que a pessoa diz para nós. Nós fazemos a experiência de acreditar nela ou não. E é claro, crendo em alguém, o vínculo que eu tenho com essa pessoa facilita ainda mais esse processo de crer naquilo que ela está dizendo, sem que ela precise provar. Por exemplo, ao longo da nossa vida, em várias circunstâncias, nós fazemos essa experiência, seja no Marmitex que eu peço, qual a certeza que eu tenho de que está tudo ok naquele Marmitex? É a minha confiança. Eu estou depositando fé na pessoa que fez, na pessoa que eu pedi. Se eu conheço intimamente essa pessoa, então não me resta dúvida alguma da higiene do local em que ela fez a comida, enfim, de tudo que envolve o processo de se fazer, de se fazer uma comida. Quando a gente pensa em pegar uma carona com alguém, que seja Uber, que seja um táxi, que seja ir de carona com um amigo, entende? Tudo isso passa por colocar a fé em alguém, em acreditar que aquela pessoa tem as condições. A gente não fica por aí perguntando se a pessoa tem carteira, se ela tem habilitação. Nós confiamos na palavra daquela pessoa, nós depositamos a nossa fé em alguém. E isso é também uma experiência de fé que nós fazemos. Ao longo da vida, nós passamos por inúmeras situações. Quando eu compro um determinado aparelho, que certeza eu tenho do funcionamento daquele equipamento de forma perfeita? Nós não temos.
né? Mas nós depositamos ainda assim a nossa confiança de que alguém fez e de que aquela pessoa merece a nossa fé. Ainda mais quando nós conhecemos a pessoa, né? O vínculo altera de forma bem concreta a relação que nós temos com a fé, né? Nós depositamos ainda mais fé naquele que nós conhecemos. O teólogo que desenvolveu uma teoria dos estágios da fé, chamado James Fowler, baseado nos estudos de Piaget. É um estudo bem interessante, eu vou falar sobre os estágios da infância apenas, mas ele traça todo um estudo baseado no desenvolvimento da fé também até a idade adulta. Mas aqui nós vamos nos ater apenas ao período da infância. Então ele começa ali traçando de 0 a 3 anos, que é o período de lactância, né? Falando sobre como é que a criança faz essa experiência de fé nesse período. Então é a partir da relação com o seu principal cuidador, sendo pai ou mãe. E a criança desenvolve a fé nesse período como uma experiência de confiança, de segurança, de coragem, de esperança, de fidelidade. E é importante nesse período que a criança ela seja cuidada com equilíbrio. Por quê? Partindo dessa realidade, né, equilibrada, ela vai ter a justa medida para as coisas. Mas se ela faz uma experiência excessiva, de um cuidado excessivo, que acaba não sendo saudável, ela acaba se colocando como o centro, né? Que já é natural da criança viver essa experiência egocêntrica, mas acaba se tornando uma coisa bem narcisista. Mas se de outra forma também é negligenciado esse cuidado, porque nesse período de primeira infância, né, de lactância, vamos dizer assim, 0 a 3 anos, a criança tem necessidades, então essas necessidades precisam ser supridas de alimentação, fralda limpa, de sono, higiene, essas coisas básicas mesmo que a criança ela experimenta. Então, se isso é negligenciado, se essa criança não é cuidada, se ela não se sente segura, se ela não faz uma experiência de confiança, ela é abalada também na sua fé. E é muito, muito importante que como pais, né, como aqueles que estão ali, como os primeiros cuidadores, nós tenhamos este cuidado e esse olhar atento com as nossas crianças. E no período de 3 a 8 anos, que é considerada a primeira infância, é o período em que a criança tem a imaginação muito fértil, né? Ela fantasia muito, isso é ótimo, porque é próprio da criança, e ela aprende de forma mais concreta, de forma imitativa, né? Então, como é que se desenvolve essa fé? Claro que todos nós temos a fé em nós, essa capacidade de acreditar, mas como é que ela se desenvolve? Ela se desenvolve a partir desse processo imitativo. Então, quando ela tem como referência adultos que relacionam o discurso com a própria vida, facilita que ela desenvolva a fé de forma saudável. Se esse exemplo não for saudável, né, não for justo, vamos dizer assim, não for coerente, ela fará uma experiência negativa de fé. Então, que uma coisa não se relaciona com a outra. Por isso, é muito importante que a criança faça essa experiência de uma fé com obras, da nossa parte, como pais, de uma fé que se desenvolve nas obras, no bem, na justiça, na verdade, naquilo que é bom e verdadeiro. É muito importante que a criança faça essa experiência para que ela não seja lesada na sua fé. Bem, de 8 a 12 anos é o período da infância propriamente dita e é um período da razão, um período como a gente conhece como período da razão, em que a criança toma consciência. Então é importante que nesse período os pais façam os seus principais cuidadores, aqueles que estão próximos da criança, sejam pais, professores, enfim, a comunidade em que ela está inserida, a sociedade, aqueles com quem ela convive, dialoguem, mas principalmente os seus principais cuidadores, os seus pais, porque é a partir do olhar dos pais que as crianças fazem a experiência do mundo. É essencial que haja diálogo, que haja comunicação, que haja proximidade, que haja presença, para que eles ajudem a criança
a ter um olhar crítico, sem dúvida nenhuma, mas que eles tomem consciência daquilo que realmente é e não daquilo que eles imaginam ser. Agora, sobre a fé da criança no século XXI, a criança do século XXI. Todos nós somos fruto do período, do período, né, do século, da realidade em que nós vivemos. Então, não é diferente para as crianças do nosso século. Os males e os benefícios desse período influenciam positivamente ou negativamente essas crianças. Eu creio que com o advento da internet, nós ganhamos muitas coisas, mas nós perdemos muita coisa. Nós podemos dizer que nos aproximamos uns dos outros, mas é necessário repensar como tem acontecido essa aproximação. Porque apesar das redes sociais, nós nos tornamos distantes, é como se os nossos corações não estivessem perto. É importante recuperar essa característica de relação do ser humano. Bem, nós estamos no meio de uma pandemia. É claro que as redes sociais têm sido muito importantes para nós, para que nós estejamos próximos. Mas nós estamos experimentando na pele que isso não é suficiente. Nós temos necessidade de contato, de proximidade, de estar fisicamente perto, nós temos necessidade de abraço. Isso é relação real, não relação virtual. E eu acredito que, como mãe, como professora, trabalhando com evangelização, é importante que nós façamos uma experiência de relação real. Então a fé, ela perde nesse sentido, porque a fé, ela é relacional. Se nós não fazemos experiências reais, nós não teremos experiência de fé real. É muito, muito, muito importante que nós tenhamos um olhar atento para isso. E como mãe, o que eu posso dizer é dessa importância de proximidade, como eu já dizia, né, nos estágios da fé, de nos fazermos próximos, de nos fazermos presente, porque a nossa presença, a nossa influência, ela é essencial para um bom desenvolvimento dos nossos filhos, para o desenvolvimento saudável, para o desenvolvimento integral dessas crianças. A criança do século XXI, ela tem tanta condição, ela tem total condição de alcançar a verdade, como todo ser humano, de alcançar o fim último, de compreender o sentido das coisas e de contribuir efetivamente para a transformação do mundo em que ela está inserida. Então, é importante que nós, como pais, educadores, como sociedade, estejamos atentos a essas realidades e tenhamos um olhar mais apurado para as nossas crianças, que são sem dúvida nenhuma o futuro, mas esse futuro que passa também pelas nossas mãos, passa em como nós estamos apresentando esse mundo para essas crianças. É essencial que tenhamos a consciência de que somos nós que descortinamos para as crianças o mundo sobrenatural. Somos nós que apresentamos para eles que existe algo além de aqui. Então, que tenhamos essa disposição, essa coragem, que tenhamos fé de que as coisas podem ser melhores e de que nós podemos ser melhores e que juntos nós podemos ir além daquilo que imaginamos.